Uma palavra de Deus aqui. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez a tua casa, para aprender, ó Deus, da tua palavra. Meu Deus, que nesta noite, Pai, nós possamos chegar mais perto de Ti, através da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos a aprender uns com os outros nesta noite. Que o Teu Espírito, Senhor, realize Teus propósitos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos dar prosseguimento ao estudo. Teve pessoas aqui que estão aqui hoje que não veio na sexta-feira passada. Você perdeu uma parte do estudo, mas hoje nós vamos falar aqui sobre. Nós falamos na sexta-feira passada sobre condições da salvação. E nós paramos aqui. Eu prometi que nós íamos prosseguir falando. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. Glória a Deus. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. Só o penitente sente a necessidade do Salvador e deseja a salvação de sua alma. Penitente é uma pessoa que arrepende. Né? Lá em Isaías está escrito que Deus não rejeita a oração de um coração penitente. Né? Um coração contrito. Deus não rejeita a pessoa que... É por isso, meus irmãos, que nós não podemos carregar conosco, muitas vezes, aquilo que aprendemos no passado. Muitas pessoas blasfemam do Espírito Santo por não entender isso. Muitas das vezes, por favor, irmão, vamos prestar atenção no estudo bíblico. Teve gente aqui que veio no estudo bíblico aqui, aí eu chamei a atenção por causa desse negócio de conversar na aula do estudo bíblico, não voltou mais. Eu não estou nem aí, irmão. Se você for um certo local, por exemplo, você vai tirar uma carteira de motorista, no dia que eu fui fazer a prova, eles falaram assim, deixa a prova assim, não pode virar. Se o aluno simplesmente vira a prova, ele já é bonito. Ele quer tirar da sala. Por que na casa de Deus nós fazemos tudo relaxadamente? Se Deus não dá o pastor aqui para chamar a atenção de uma pessoa que está conversando, a pessoa vai embora, não conta mais. Que faz, meu irmão? Que faz? Por que nas coisas do mundo a gente se comporta bonitinho, né? Vai para um cantinho lá. Porque se eu não respeitar as regras, eu sou tirado da sala. Se eu alterar com alguém, lá vem com segurança e mentira, e qualquer coisa eu vou para a cadeia, por isso me respeito. Agora, na casa de Deus, eu chamei com maior educação, está até gravado isso, eu gravei a mensagem aqui, está gravado. Eu chamei com maior educação, não vou até conferir. A pessoa foi igual, não voltou mais. Que faz? Amém? Nós temos que botar respeito na casa de Deus, irmão. Porque Isaías 48, verso 10, fala que maldito é quem faz a obra do Senhor fraudulentamente. Ou eu vou fazer a obra de Deus de verdade, ou eu vou largar tudo. Entendeu? Ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós
Porque eu prego a palavra de Deus, ué. Se não é verdade o que tem escrito na Bíblia, então nós vamos falar com essa reunião aqui. Eu gosto demais, você também não gosta. Ou então nós vamos levar a sério o que tem escrito na Bíblia e Deus vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. O dia que Jesus falar comigo, eu viro as costas para Ele. Eu vou para o mundo. Mas Jesus nunca falhou comigo. Então, meus amados, Jesus está precisando chegar nas igrejas com chicotes. Porque hoje, irmão, só transparente que vai ser bom. Tem gente que põe assim, quando você mexe na ferida, né? Igual tem o site de relacionamento, quando a gente mexe na ferida, aí vem o outro. Vamos ter mais de coração. Vamos aprender com Jesus. Jesus, irmão, lê Mateus 23 para você ver. Como que Jesus estava indignado? Jesus era tão manso que em João 8,44, ele chamou os pastores de filhos do diabo. Chamar um judeu de filho do diabo é uma coisa perigosa, viu? Chamar um judeu de filho do diabo, irmão, o sacerdote daquela época, principalmente membro do Sinédrio, o Sinédrio, se ele falasse que tinha para apedrejar uma pessoa, se os membros do Sinédrio realmente falassem assim, é formação geral, matava na hora. A palavra dele era a palavra final. Jesus confrontou esse povo, porque era hipócrita. Amém? Sabe uma vez que Jesus é manso e humilde de coração? Quando Jesus fala da mansidão e humildade, ele está falando assim, pega o meu jugo, assim como eu sou manso, ao ponto de me submeter ao Pai, seja manso também. Ser manso é ter a humildade de se submeter aos mandamentos de Deus. Quando Jesus falou assim, Mateus 11:28, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí tem muitos que falam aí. Mas prossegue. Encontrareis descanso para as vossas almas. A pessoa só vai encontrar descanso para a alma quando ela tomar o jugo de Jesus. Significa que para nós tirar as almas do inferno, as almas que estão cansadas, nós vamos ter que ensinar elas a tomar o jugo de Jesus. E tomar o jugo de Jesus significa se submeter às suas ordens. Assim nós vamos tirar as almas do cansaço que elas estão, ensinando a elas a tomar o jugo de Jesus. Ser manso significa se humilhar e se submeter aos mandamentos de Deus. A pessoa diz que é mansa, né? Aprender que Jesus que vamos ser mansos, né? Amar os irmãos, né? Como diz lá em Romanos 16:18, que com suaves palavras engana, né? Que a gente gosta de ouvir palavras gostosas, né? Ô, minha amada irmã, Senhor, diga assim, recebe a abençoe. Deus te abençoe, está profeta, Senhor. Aí o veneno vai injetando devagarzinho, né? Mas a pessoa, ela não é mansa, porque ser manso é reconhecer os seus pecados e aceitar as ordens de Jesus. É isso que é ser manso. Amém? Você é manso? Responde para Deus. Você é manso? Eu tenho um pastor começar a pregar no nome do Deus. Quem você é? O 70 foi lá e curou o enfermo, ele se tomou. Mas quando chegou, Jesus começou a pregar, ele
para nós. Salmo 7, se me faz a memória. Salmo 7. Quem está comigo? Vem que faz. Glória a Deus. Hoje eu estou sem óculos, não vou poder ler mesmo? Obrigado. Tá. Salmo 7. Vamos ver um pouco das ameaças aqui, né? Porque nós estamos por aqui de promessas, né? Promessas, bênçãos. Salmo 7, verso 11. Eu não sei se alguém já leu para vocês aqui, mas deve ser. O que está escrito aí? Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira de vez em quando. Todos os dias? Até de vez em quando que ele se irá. Aí quando Deus usa um obreiro para ficar indignado quanto ele, é carne. A Bíblia fala que tem que ter manso, que a ira é da carne. A pessoa nem sabe o que está falando. Se você ficar revoltado quanto ele, é Deus. Amém? Tem um versículo aqui, eu não me lembro onde é que está escrito. Fala que o Espírito Santo fez a pessoa ficar irada. Mas não é irada para julgar, digamos, pessoal, é irada contra ele. Amém? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Agora o verso 12, olha a ameaça aí, ó. Se um homem, se não se converter, Deus afiará a sua quê? Espada é sinal do juízo. Já tem armado o seu arco de guerra, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Está vendo aí? Tem uma mensagem aqui profunda. Dá para pregar pelo menos as 2 horas. Sabe o que? Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas Deus também, ele é um juiz justo. Deus ele dá vida, mas ele mata. Deus ele cura, mas ele faz uma ferida também. E aqui está falando, se o ser humano não se converter, né? Deus vai tratar com o ser humano. Ou mais cedo ou mais tarde, se o ser humano não abandonar o pecado, Deus vai tratar com o ser humano. O pecado é uma desgraça na raça humana. Não adianta pregar o evangelho sem combater o pecado.
percorreis o mar, a terra e o mar, para fazer um processo, e depois de o haver feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Irmão, Jesus estava pegando pesado isso. Jesus estava falando isso para as maiores autoridades religiosas da época. Eu vou explicar para vocês o texto que eu citei agora. Os judeus, eles viajavam pela terra e pelo mar para converter processo, um recém-convertido à fé judaica, para fazer um gentio se tornar judeu, se circuncidar e acatar as tradições, as normas do judaísmo. É isso que é processo. Então eles faziam de tudo para conseguir pegar um gentio, circuncidá-lo e ele ficar na sinagoga. Sinagoga é a igreja judaica. A igreja existe um templo, né, Jerusalém, e a sinagoga, como hoje existem as igrejas, como essa aqui. É uma sinagoga, congregação judaica. Então, naquela cidade gentia, ali era circuncidada aquela pessoa gentia, e ela ficava ali na congregação, ouvindo a lei, o Torá, 5 meses da Bíblia, e aprendendo as tradições da anciãos. Os líderes religiosos faziam de tudo, se fosse hoje. Investia em televisão, investia na internet, comprava tempo. Fazia isso, né? Mas Jesus está falando que depois que eles conseguiram fazer isso, aquele convertido se tornava 2 vezes mais filho do inferno do que os próprios pregadores. Você já parou para meditar nesse texto, irmão? Eu acho que é só um pregador louco igual eu que disse esse texto, né? Oh, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Mateus 23, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Você já parou para raciocinar esse texto? Se você encontrar aqui, eu não me lembro o versículo, mas é Mateus, se não for 24, era por referência. Mateus 23, quer dizer? Glória a Deus. É isso aqui, ó, Mateus 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. São palavras do manso Jesus. Pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um processo, e depois de o ter feito, o fazer filho do inferno 2 vezes mais que vós. Irmão, eu vou traduzir para os nossos dias. Quando for o pregador, ele viaja, ele investe dinheiro, ele arranca dinheiro de todos os lados, ele viaja de avião, viaja no navio, ele faz tudo para pegar uma pessoa lá do mundo para ser da igreja. Só que quando chega na igreja, Jesus já está falando aqui que os espíritos de fariseus eram filhos do inferno, né? E já citou aqui. Porque ele falou, o convertido que vocês ganham se torna 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então Jesus chamou os escribas. Sabe quem é escriba? É quem copiava a lei de Moisés, eram os doutores da lei. Os fariseus chamou eles de filhos do inferno. Então, o que significa? Filhos do inferno, dizendo que são filhos de Deus, ganhando outras pessoas e dizendo que está ganhando para Deus, mas está se tornando
diferente, meu irmão. É o que eu estou dizendo. Se nós não confrontar o pecado, se nós não mostrar para o povo o caminho a seguir, porque a Bíblia diz que na boca do sacerdote o povo deve buscar a lei, palavra de Deus, nós estaremos seguindo o exemplo dos fariseus, dos escribas. Eu vou estar pregando bonito, ensinando bonito. Eu vou estar abrindo igreja, só em nome de Jesus nós vamos abrir por esse mundo afora aí. Nós vamos para o monte, nós vamos consagrar, nós vamos dar prova que a palavra de Deus é verdade. Deus vai operar maravilhas em nome de Jesus. Mas se nós não confrontar o pecado, isso vai ser inútil. Isso vai levar movimento. Vamos comprar templo, vamos comprar igreja, vamos comprar, quem sabe até entrar na TV para pregar a palavra de Deus, mas vai ter tudo para curar. Vai virar igual a de Mateus. Isso vai para o YouTube, viu? Vou mandar para o YouTube. Você, senhor de Mateus, defende o aborto. Você falou na sua entrevista que você é filho de uma mãe aborteira. Teve 17 filhos, 15 abortos. Você vai prestar conta com Deus, viu? Você defende o aborto e ainda diz que financia para o homem fazer vasectomia. Aborto é crime. Olha aqui, senhor de Mateus, os fariseus, os escribas, se fosse hoje fazer o que você está fazendo. Comprar, não é errado fazer isso, né? Comprar o prédio da Caixa Econômica, igual lá em Cubeiro mesmo comprou lá. Parabéns por isso, não sou contra. E comprava Rede Record, agora eu não sei se ele devia decorar fazer o que o senhor faz, mas o seu povo. Colocar pornografia, prostituição, jovem para beijar na boca, lá na Record, incentivando a imoralidade. Não sei se ele tinha decorado de fazer isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Não adianta encher em roda. Aleluia, maravilha. Fica adianta encher em igreja com tempo e ficar na sua cabeça. Igual está na Rede Record. Então, meus irmãos, acredito que não há fé verdadeira se a pessoa não acredita nas ameaças da Bíblia. A Bíblia fala do céu, mas a Bíblia fala do inferno. São a fé e o arrependimento apenas medidas preparatórias à salvação? Ambos acompanham o crente durante sua vida cristã. O arrependimento se torna em zelo pela purificação da alma. Como é que a pessoa vai para a igreja e diz que arrependeu e continua assistindo novelas imorais, filmes imorais, continua amigada, casou, separou, casou não sei quantas vezes, e o pastor está concordando. Então, aqui está dizendo que a fé e o arrependimento não é apenas medidas preparatórias para a pessoa receber a salvação. Acompanha, a fé e o arrependimento acompanha o crente durante a sua vida. Quem já abandonou o arrependimento, diga amém. Graças a Deus, ninguém abandonou. Então, a fé e o arrependimento acompanham
obediência à palavra. Como diz aqui, né? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém? A qual pode salvar a vossa alma. Tem um outro texto que fala mais claro ainda. Que fala purificando a vossa alma na obediência à verdade. Não sei se alguém se lembra onde está escrito. Me parece que é na carta de Pedro. Fala mais claro ainda. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então, quando a pessoa arrepende, é isso que você está fazendo. Se submete à palavra de Deus. Sabe por que você luta contra os seus desejos pecaminosos? Porque você arrependeu. É por isso que você sempre está lutando para não fazer aquilo que você quer fazer, o erro, o pecado. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar, não é verdade? Por isso que você sempre está lutando para não pecar, porque você arrependeu de verdade. Antes você cometia certas coisas, hoje você não comete mais, porque realmente você arrependeu. Amém? Então o arrependimento, ele acompanha a pessoa na sua trajetória de vida. E a fé, não é verdade? Glória a Deus. E a fé opera pelo amor e continua a receber as coisas de Deus. Letra A. Fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades reveladas concernente a Deus e a Jesus Cristo. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes de vida. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. O assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Fé verdadeira, fé para a salvação. A pessoa, quanto ao intelecto, a fé consiste na crença de certas verdades, reveladas concernente a Deus e a Jesus Cristo. Não existem muitas verdades que você aprendeu a respeito de Deus? Sim ou não? Então, é uma fé intelectual. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é um assentimento intelectual. Eu creio, não. Eu tenho certeza. Jesus é o Senhor. Isso é um assentimento intelectual. E essa fé só nesse sentido é inútil. É para furar. Não salva. Tem que ter aqui, ó. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes de vida. Ou seja, Jesus falou em Lucas 6,46, se não me falha a memória, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então,
o dinheiro que é esbanjado, que está no bolso do ser humano. Se esses políticos sem vergonha tivessem a fé intelectual na palavra de Deus e traduzissem isso quanto ao consentimento da vontade, a política seria diferente. Mas vamos estar querendo pregar o amor do Senhor. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos colocar na boca de nós outros para comer capim. Mas para isso nós temos que estar preparados para ir para a fornalha também. Nós precisamos, irmão, veja bem, o Evangelho foi tirado das escolas. Aí eu estava ouvindo, assistindo um tempo atrás o Tim Sulex. Ele contando que lá nos Estados Unidos, quando o Evangelho, a palavra de Deus, era ensinada nas escolas, os crimes das crianças, né, os erros das crianças, era. Eu não lembro mais o que ele falou. Mas era coisa tão fútil que parece que era brincadeira. O que as crianças faziam nas escolas, que era errado, né? É errado, não pode fazer isso. Quer dizer, era coisa simples, muito simples, os erros das crianças. Mas depois que tiraram a palavra de Deus das escolas, hoje é aluno matando professora. Né? Sem falar do salário das professoras, que é uma miséria. Além de ser uma miséria o salário dos professores, ainda tem professor sendo assassinado. Por quê? Porque tirou a palavra de Deus das escolas. Aonde a palavra de Deus não é bem-vinda, não há nada que presta, meus irmãos. Porque se a palavra de Deus se estivesse nas escolas, se estivesse nos corações dos pais, os alunos não iriam bater em professora, não iria ter adolescente queimando dentista, igual esse dia atrás, né? Adolescente vai lá e bota fogo na dentista, a mulher que estudou a vida inteira, se sacrificou, agora está lá com o seu consultório lá, aí chega um desgraçado e bota a arma nela, joga gasolina e senta fogo. Isso é mundo, meus irmãos. Você está feliz com isso? É falta da palavra de Deus. Mas como eles vão ouvir se não tem ninguém que prega? Eu duvido, meus irmãos, se o ser humano tão inteligente, com o avanço da tecnologia, eu duvido se nós voltar realmente para a palavra de Deus, pelo menos enquanto a igreja estiver aqui na terra. Esse mundo não vai ser diferente. Ah, não, a palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Se você é um homem mau e enganador, você vai de mal a pior. Agora eu não, eu só quero de Jesus Cristo. A minha vida tem que ir de forma melhor. Eu só quero de Jesus
Por isso ele diz lá nos profetas menores: Israel, eu dei para vocês um rei na minha ira. Quer dizer, irado eu dei um rei para você, mas no meu furor eu tirei ele. Quem já leu isso? Deixe um rei na minha ira. Eu tenho um rei para você porque você se rejeitou para o rei, rejeitou a Samuel. Mas ele fez errado e eu tirei ele. Saúl, não é verdade? E sempre foi assim. Vê as histórias dos reis de Israel. Deus colocava uma pessoa para reinar, aí quando estava lá no trono, ele já começava a fazer tudo do jeito que ele queria. Aí Deus pegava o Nabucodonosor, cara, ia lá, tirava ele do trono, furava o olho, matava lá muita gente, destruía os muros, lá, aquela proteção imensa que tinha em volta da cidade não valia nada. Significa, meus irmãos, que nós podemos proteger a nossa vida do jeito de proteger. Se nós desprezar a palavra de Deus, essas proteções não vão valer nada. Vão valer nada. Deus permitiu os homens assumir o trono, mas para estabelecer o governo teocrático. Ou seja, o homem está governando, mas ele tem que governar sobre a palavra de Deus. Quando ele se obedecia, Deus tirava. E assim é hoje. Eu queria que vocês vissem uma profecia que está até no YouTube. O profeta falando contra um governo aí. O governo da Venezuela. Levou pouco tempo que o governo morreu. Né? Então, meus irmãos, nós estamos lidando com uma palavra muito poderosa. Se nós assumirmos a nossa posição, nós vamos fazer alguma coisa para esse mundo mudar. Tá? Nós vamos contribuir para as pessoas realmente serem salvas. Você entendeu? Porque no meu ministério ele vai haver cura, ele vai haver prosperidade financeira, mas tem que haver santidade também. Amém? Vai ter culto que vai ter cura, vai ter prosperidade financeira, revelação, mas vai ter culto também que nós vamos tratar do pecado. Nós vamos confrontar o pecado para que haja realmente uma fé para salvação. Amém? O arrependimento que estava em Deus pela purificação da alma. E a fé opera pelo amor e continua a receber as coisas de Deus. Glória a Deus. A fé intelectual não é suficiente para tomar posse da salvação. Está escrito aqui. É impossível dar. Não, é possível dar seu consentimento intelectual ao Evangelho sem se entregar a Cristo, no sentido de se submeter à sua palavra. É por isso que Jesus falou: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, estarão no céu. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, quer dizer, é possível a pessoa falar: não, realmente, Jesus é o Senhor. Porque talvez ele está confiando que a palavra diz que quem confessar que Jesus é o Senhor é salvo, né? A palavra diz, não vale, irmão? Quem confessa Jesus como Senhor é salvo. Ah, não, Jesus é o Senhor. Só que ela esquece que a gente está falando dessa fé que eu estou pregando aqui essa noite. A fé intelectual que leva a pessoa a ter o consentimento da sua vontade. Né? Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem a minha palavra?
que nós preguemos. A fé que vem do coração. Coração aqui é a totalidade do ser da pessoa, né? Glória a Deus. A fé que vem lá da alma, né? A fé que vem lá do fundo do ser da pessoa. Ela leva a pessoa a renunciar com o estilo de vida. Foi o que eu fiz, foi o que você fez. Nós vivíamos fazendo o que nós queríamos, né? Deixa eu ver se é aqui, está escrito. Deixa eu ver se eu estou falando. Efésios 2. É aqui mesmo, olha. E vos vivificou, ou ressuscitou, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É muito lindo. Nós estávamos junto com os demais, fazendo desejo na nossa carne, natureza pecadora, e fazendo o que estava na cabeça. O que estava na cabeça, nós fazíamos. Mas como nós acreditamos no Evangelho, nós tivemos essa fé intelectual, mas não ficou só na fé intelectual. Nós damos também o nosso consentimento da vontade, renunciando ao vida do passado. É por isso que hoje você é uma pessoa salva, porque você realmente demonstrou essa fé. A fé não só intelectual, mas a fé traduzida, demonstrada ali pelo consentimento da sua vontade, abandonando a sua vida errada do passado. Aqui que está, irmão, a salvação. Aqui está a salvação. Nessa noite, eu estou explicando com detalhes para você o que é fé para ser salvo. E isso te ajuda para amanhã você poder ensinar outros. Amém? Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã é você que pode estar aqui no meu lugar, porque eu sou líder, eu não sou chefe. Se eu fosse chefe, eu ficava, oi, irmão, cuidado, viu? Deixa ninguém pegar meu lugar lá. Cuidado, viu? Ó, você está querendo ver, mas não. É eu quero, viu? Porque o chefe tem medo dos outros pegar meu lugar. Mas o líder não. O líder é líder aonde ele chegar. Amém? Porque eu mais quero é que Deus levante você para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, para que eu possa estar em outro lugar. Porque essa área é grande. Amém? E chefe é um problema na igreja. Chefe é um problema. Tanto faz servir na parte masculina como feminina. É um problema até. Na parte feminina, quando a mulher é uma chefe, ela quer bater no marido. E
muito caçador para mim. Na parte masculina. Já acha que é o dono né? Nós não precisamos de chefes na igreja. Nós precisamos de líderes. Todo mundo pode ser líder na área do seu dom. Você é jogador? Você pode ser líder nessa área. Você não pode dizer que você é o melhor, mas você pode querer ser o melhor. E eu penso pegar na igreja para não querer ser melhor. Eu não posso me julgar ser o melhor, porque eu não quero. Porque se eu sou bom, existe outro melhor. Mas eu posso querer ser melhor sim. Amanhã eu quero ganhar melhor, eu quero ensinar melhor. Amém? Amém? Amém. A fé que vem do coração é salvífica, pois leva a pessoa a renunciar ao seu estilo de vida pecaminoso. Leia comigo Tiago 2,19, por favor. Tiago 2,19. Aleluia. Já que estaremos encerrando tudo essa noite, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e exterminam. Tiago 2, verso 11. Tito 2, capítulo 2, né? Verso 11. Porque a graça de Deus lhe é manifesto, trazendo salvação a todos os homens, todos os seres humanos, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às consistentes mudanças, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Irmão, o diabo ele usa a vida. E ele usa a vida assim. Não, tudo tem seu dia. Não, nós temos para Jesus hoje, não arrependeu hoje, tudo tem seu dia determinado. Aí chega o dia da morte, tudo chegou o dia determinado. Na carta aos Coríntios, não me falha a memória, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que hoje é o dia da salvação. O dia da salvação, a hora da pessoa tomar decisão, é a hora que ela ouve a verdade. Tira da sua cabeça esse negócio. Não, fulano ficou tantos dias, mas não aceitou Jesus. Mas hoje foi o dia que Deus escolheu para ela aceitar Jesus. O momento da pessoa arrepender é o momento que ela ouve a verdade. Esse é o momento. Porque se ela morrer, a partir daí, ela não terá mais escape. Como diz Hebreus 9:27, que após a morte deve ter o juízo. Então, aqui diz que a graça, ela ensina a pessoa a abandonar a vida de direito, né? E aguardar a volta de Jesus em santidade. Agora, Atos 8, verso 13 e 21. Atos 8, versos 13 e 21. Está escrito assim: e creu até o próprio Simão. Você conhece o Simão? É aquele lá. E sendo batizado, ficou
e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava sóbrio. Estava perplexo. Estava espantado de ver os sinais. Porque você sabe que ele era um falso mágico, né? E de enganar todo mundo. O falso profeta, ele engana todo mundo até a verdade chegar. Lembra, pastor João? Quando a verdade chega, aí acabou. Por isso que nós devemos, ainda hoje eu publiquei uma mensagem assim, que eu prefiro ferir com a verdade do que cobrir a ferida com a mentira. Amém? O verso 21, né? Atos 2, 13, 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, se seja perdoado o pensamento do teu coração. Esse falso profeta, quando viu os dons de milagres ali, de Deus usando os apóstolos, ele ofereceu dinheiro para receber também esse poder. Né? Aí Pedro, o apóstolo, falou para ele aqui que ele não tinha parte desse ministério porque o coração dele não era reto diante de Deus. Né? E Pedro mandou ele arrepender para ele ser perdoado, né? Os seus pecados. Romanos 10, verso 9. A saber, tem uma coisa? Romanos 10, verso 9. Estou lendo para a gente ganhar tempo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus não ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, está aí. A fé, né, é o meio pelo qual recebemos a salvação, mas não é uma fé intelectual. É uma fé quanto à vontade consiste. Eu vou recapitular isso aqui, vai ser bom para você. Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades, ensinamentos, doutrinas, concernentes a Deus e a Jesus Cristo. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes de vida. Amém? Então, quer dizer, intelectualmente a pessoa crê que Jesus é o Senhor. E com o consentimento da vontade, ela se submete a Cristo como Senhor. Porque ele diz, por que você me chama de Senhor e não me obedece? Quem entendeu, diga aleluia. Glória a Deus. Vamos parar por aqui? Fé intelectual significa reconhecer como verdade os fatos do Evangelho. Os fatos do Evangelho. A pessoa reconhece como verdade. É fé intelectual. Fé que vem do coração significa a pronta dedicação da própria vida, as obrigações implícitas na fé. Não sei se você percebe a profundidade desse estudo aqui. Diga comigo, fé intelectual, mais forte, fé intelectual significa reconhecer como verdade os fatos do Evangelho. Fé que vem do coração significa pronta,
nós vamos pregar. É essa fé que nós vamos ensinar, para que as pessoas não apenas venham à igreja, mas permaneçam na igreja. Amém? Porque só essa fé vai fazer o pecador sair do mundo e ficar na igreja, servindo a Cristo para ir para o céu. Só essa fé. Se você não tem coragem de pregar essa fé, você pode pedir a Deus para te dar. Porque o candidato à obra de Deus tem que ter a fé, tem que ter a coragem de pregar essa fé. Fé todo mundo fala que tem. Eu costumo dizer que eu estava fazendo uma pesquisa aqui na nossa rua, você começava na minha empresa, e até lá no final da BR, aqui no hotel, passei de casa em casa perguntando quem tem fé. Todo mundo vai Todo mundo falar. vai responder que tem. Né? Mas se você impor qualquer uma coisa dessa implícita no Evangelho, Tá vendo? para obedecer, não tem. O pastor está explicando bonito ali. Eu já falei isso várias vezes aqui. A pessoa diz que tem fé, mas quando você mostra para ela as obrigações implícitas na fé, a pessoa cai fora. Né? Eu tenho fé e quando eu posso fazer o que eu quero, é do jeito que eu quiser. Mas na hora que começar a mexer, tirar o que eu quero, principalmente seja no meu bolso, né? Porque quem tem fé vai ser fiel no dízimo, vai ser fiel na oferta. Quem tem fé vai ajudar o pobre, porque João Batista estava ensinando aos candidatos ao batismo, capítulo 3, verso 11 de Lucas. João Batista falou: se você tem duas vestes, você tem que repartir com o que você não tem. Hoje o camarada tem 4, 5 casas e tem um irmãozinho desempregado, o desgraçado ainda tem coragem de alugar com um aluguel absurdo ainda. Podia falar assim, não, eu não vou te dar a casa não, porque eu sou bem avarento, sabe? Mas eu vou emprestar para você, até você conseguir um emprego, até você melhorar na vida, eu vou te emprestar, eu vou te emprestar a casa por 6 meses ou um ano. Nem isso tem coragem de fazer. E diz que é cristão, que tem fé. Tem fé. Eu tenho 3 carros, um exemplo, né? Que eu não tenho por enquanto. Eu não tenho, não sei. Tem 3 carros. Eu vejo um pastor da igreja